Então, pessoal, estou gravando aqui a revisão para a prova, né, do sexto ano, para quem não pôde assistir a aula não ficar perdido. Então vamos para o primeiro tópico. Bem, o primeiro tema que a gente vai falar vai ser as camadas da Terra. A gente sabe, né, a gente estudou anteriormente que a Terra ela é dividida em três camadas, que é a crosta, o manto e o núcleo. Nessas três camadas, a gente vai ter duas subdivisões, né, que vai ser no manto e no núcleo. No manto, a gente vai ter o manto superior e o manto inferior. E no núcleo, o núcleo externo e o núcleo interno. Lembrando que quanto mais a gente vai descendo nas camadas da Terra, vai aumentando o quê? A temperatura e a pressão. Então, a crosta, né, crosta terrestre, como vocês estão vendo aí na imagem, ela é a camada considerada a mais fria do planeta. E quanto mais você vai descendo, vai aumentando a pressão e a temperatura, e o núcleo interno ele é a camada mais quente do planeta. Certo? Vamos lá, fazer uma questãozinha só para vocês fixarem. Assinale a alternativa correta. O manto, né, alternativa número 1. O manto é a camada mais interna da Terra. 2. Podemos encontrar vida no núcleo? 3. A crosta é a camada mais externa do planeta, enquanto o núcleo é a mais interna. Questão 4. Dentre as três camadas da Terra, a mais quente é a crosta. Vamos analisar. Na primeira, pessoal, o manto é a camada mais interna da Terra? Não, não é. Ela é a segunda camada, né? Tanto que no manto, que ele é o manto superior, olha, vocês podem olhar aqui, tá vendo que é a segunda? A gente encontra o magma, não é mesmo? Na 2, podemos encontrar vida no núcleo. Pessoal, olha onde o núcleo está. Lá a temperatura é muito alta e a pressão é... A gente não consegue nem calcular a pressão direito que pode ter no núcleo do planeta. Então não tem nenhum indício, né, de que possa haver vida no núcleo do planeta. Questão 3. A crosta é a camada mais externa do planeta, enquanto o núcleo é a mais interna? Correto. Vamos dar uma olhada lá de novo? Olha lá. A crosta é a mais externa e o núcleo, né, ele tá na parte mais interna do planeta. Tanto que tem até o nome, núcleo interno, para vocês lembrarem. A 4, só para a gente já corrigir ela. Dentre as três camadas da Terra, a mais quente é a crosta? Não, a crosta na verdade é a mais fria. Biosfera. Sabemos que a biosfera é onde existe a vida no planeta. Alguns fatores eles vão possibilitar a vida no planeta, por exemplo, o ar, solo, água, luz, o calor, né, que é a temperatura. E a gente também tem outros fatores, mas vamos citar só esses. Esses fatores, lembra que a gente falou em sala que em um ecossistema a gente tem os fatores abióticos e os bióticos? Então, pessoal, os fatores que são chamados abióticos, eles são abióticos, ou seja, não possuem vida. A palavra bio significa vida. Por exemplo, biosfera, esfera da vida. Biologia, estudo da vida. Então, quando eu falo que algo é abiótico, eu estou falando que algo não possui vida, certo? Apesar desses fatores que a gente citou não possuírem vida, eles vão possibilitar para que ela exista no planeta. A gente pode citar essas três esferas da Terra como a hidrosfera, que é a parte, né, líquida do nosso planeta, a litosfera, que vai compor o quê? O solo, as rochas, não é mesmo? E a atmosfera, que é a parte gasosa do planeta. Vocês podem ver aí no desenho que ele mostra exatamente como que a gente classifica, né, as esferas da Terra. E quando a gente tem a união dessas três esferas, que a gente vai ter o ar, a gente vai ter a água e vai ter o solo, a gente pode ter vida no planeta, que é nessas três esferas juntas formam a biosfera, que é a esfera da vida. É só você lembrar: atmosfera de ar, hidrosfera de água, por exemplo, hidrante, hidroginástica,
E o que sobrou de litosfera você sabe que é basicamente a terra, é o solo, as rochas. Olha, nesse desenho a gente consegue ver melhor ainda. Tá vendo que a gente tem a litosfera, que é a parte ali do solo, a hidrosfera, que é o mar, e a atmosfera, que é o ar. Nesse círculo que tem a união desses três, a gente consegue ver formas de vida, que é a biosfera, a parte viva do planeta, né? A gente tem a árvore ali, que é acho que é um coqueiro que está ali, né? Umas aves. Assinar a alternativa correta. 1. Os lagos fazem parte da litosfera? Não, né, pessoal? Os lagos não fazem parte da litosfera. Eles fazem parte da hidrosfera. Por quê? Porque eles compõem a parte o quê? Da água no planeta. A água ela pode ser os lagos, os rios, não é mesmo? Os mares. Vamos lá. Na hidrosfera, podemos encontrar pássaros voando? Não. Na hidrosfera, a gente não encontra os pássaros voando. A gente encontra na atmosfera. Vamos lá. 3. Os aviões em um aeroporto estão localizados na atmosfera? Nessa aqui vocês têm que tomar cuidado, porque tem um peguinha. Se os aviões estivessem voando, eles estariam na atmosfera. Mas como eles estão no aeroporto, eles estão pousados, né? Aí eles estão localizados na litosfera, que é o solo. E na 4, na atmosfera podemos encontrar aves voando? Sim, é na atmosfera. Vamos falar um pouquinho sobre as placas tectônicas. Sobre as placas tectônicas, podemos afirmar: 1. Não estão em constante movimento e permanecendo estáticas. Estáticas é paradas, sem movimento. Não, pessoal, a gente sabe que as placas elas se movem o tempo todo, né, em constante movimento e lentamente. 2. Os terremotos são formados quando duas massas de ar se encontram, uma de ar frio e outra de ar quente, começam a girar em volta uma da outra? Não, né, pessoal? Isso aqui é o furacão. E a 3. O atrito entre as placas tectônicas pode causar movimentos bruscos, produzindo ondas sísmicas, e esses tremores de terra são chamados de terremotos? Correto. A gente sabe que as placas tectônicas se movem constantemente e lentamente. E quando acontece um choque, né, entre as placas tectônicas, vai gerar uma onda sísmica. Essa onda sísmica, ela acaba se espalhando e causando o que a gente chama de terremotos. Vamos falar um pouquinho sobre os vulcões, né? Vamos fazer primeiro uma questão. A gente já sabe que as erupções vulcânicas, elas ocorrem porque aqui a gente pode ver as camadas, correto? Vocês estão vendo que entre o manto, né, e a crosta existe uma rachadura, e nessa rachadura, por causa da pressão e do calor, né, o magma ele começa a subir. Quando o magma ele sobe, pessoal, e ele entra em contato com, né, a superfície da crosta, pode estar tanto embaixo do oceano quanto na terra, tá bom? Porque a gente também tem vulcões que são subaquáticos. Mas quando o magma ele entra em contato com o exterior, o que acontece? Ele passa a ser chamado de lava, porque ele começa a se solidificar. Ele entra em contato, porque no manto está muito quente, né? Ele entra em contato com a crosta, o que acontece? Aqui tem um nível elevado de oxigênio e a temperatura também ela é bem mais baixa, então ele começa a se solidificar, né? A gente está até estudando que a gente tem algumas rochas que elas se formam, né, que são as rochas magmáticas, de acordo com o resfriamento delas. Mas isso vai ficar para a próxima revisão, porque essa parte das rochas não vai cair na prova, mas só para vocês lembrarem. Assinale a alternativa correta em relação aos vulcões. 1. Quando o magma chega à superfície através de uma erupção, ele passa a ser chamado de sedimento. Tá certo, pessoal? Não, não tá certo. Por quê? A gente sabe que sedimento é uma palavra que significa fragmento. E a gente tem o que a gente está estudando sedimento? A gente tem as rochas sedimentares, não tem? Que são formadas pelo agrupamento de fragmentos de outras rochas.
Então, o que que acontece? Não é chamado de sedimento. As erupções vulcânicas são causadas pelas cinzas do desmatamento? Não, a gente acabou de falar que elas são causadas, né, por causa do encontro entre duas placas tectônicas que gera uma fissura entre o manto e a crosta e faz com que o magma ele seja expelido, né? A lava é o magma quando chega à superfície da crosta e começa a solidificar? Exatamente, foi o que a gente falou lá atrás. E a 4. As rochas sedimentares são uma das causas das erupções vulcânicas? Não, não são. Vamos falar sobre a zona abissal. Lembra que a gente falou sobre o nível de profundidade do mar? Esse aqui é um desenho muito conhecido que a gente vive citando para falar da zona abissal, que é o Procurando Nemo. Lembra que eles chegam numa parte do oceano que ela é muito fria e além disso a luz não chega, então é tudo escuro e a gente encontra esses animais aqui, que são os animais da zona abissal, que eles estão, como lá a vida é muito difícil, né, eles têm que se adaptar, então eles acabam adquirindo essas características que fazem com que a aparência deles seja meio bizarra. Então vamos lá, pessoal. Zona abissal, região profunda do oceano, ela varia entre 2.000 e 6.000 metros, né? Alta pressão, temperatura muito baixa, porque no oceano quanto mais você desce, maior vai ser a pressão e menor vai ser a temperatura. Justamente porque, olha lá, escura, não chega a luz do sol, logo não possui plantas aquáticas, porque não tem luz, não tem fotossíntese. Então, além de não ter nenhuma planta aquática, né, nenhum ser fotossintetizante, também não vai ter luz. E a vida é extremamente difícil, como a gente comentou também nas aulas passadas, né, justamente porque tem pouco alimento, não tem nutriente o suficiente para todo mundo, e a maioria dos animais tendem a ser menores. Vamos falar um pouquinho sobre volume. O volume, pessoal, ele é um espaço ocupado por um sólido, né? Por exemplo, a gente usa o metro cúbico para medir o volume, né? Quando você vai fazer uma piscina ou quando você vai instalar alguma na sua casa, a gente calcula em metros cúbicos para saber quanto que volume de água, né, que cabe na piscina. Por exemplo, nessa imagem que eu mostrei, a garrafa e o copo, eles têm ali a mesma capacidade, né? Ou seja, vai caber neles o mesmo volume de líquido. E vamos falar também sobre os geysers. Lembra que a gente comentou sobre os geysers? Que eles são fontes termais que jogam água quente e o vapor de água de tempos em tempos, né? Isso acontece porque a água advinda de chuva, né, ou então do degelo, que é quando o gelo numa região ele derrete, ele penetra no solo. Tanto a água da chuva quanto o gelo, né, pode penetrar no solo. Aí tem uma região ali que ele vai se acumular próximo em um local onde tem atividade vulcânica, ou então em regiões que estão próximas da onde? Do magma, que é onde, né, no manto superior, que é onde a gente encontra ele. Então, essa água ela começa a aquecer, 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 até que ela sobe, né, e causa essa, vamos dizer, esse jato d'água, né? No Brasil, a gente tem um geyser em atividade lá em Caxambu. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para quem faltou a aula, esse aqui é um vídeo mais rapidinho, só para a gente revisar algumas coisas, tá bom?